Uma palavra do dia para você, que Deus te abençoe aí em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, hoje eu quero compartilhar com você Juízes capítulo 7. Nós vamos estar falando do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quero mandar um abraço para todos que estão sintonizados conosco aqui pela internet, né, que estão ouvindo também via YouTube. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Orede. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Olha que coisa mais forte na palavra que hoje que nós queremos trabalhar com você. Muitas vezes, nós que ouvimos a palavra de Deus, que acompanhamos as coisas que Deus tem para nós, muitas vezes o trabalhar de Deus, os métodos que Deus usa e até mesmo a forma que Deus fala com a gente, muitas vezes não faz absolutamente nenhum sentido. Quantos de nós nos já paramos para ficar perguntando: Senhor, mas por que está sendo desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Deus, ele tem um método próprio de trabalhar. Parece que não tem um jeito, às vezes, de interpretar como Deus está agindo. Mas ele sempre está agindo, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, a Bíblia diz, do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. Vemos isso, às vezes, até nas escolhas que Deus faz. A Bíblia diz que Deus escolheu Israel, que era um povo fraco na época, até mesmo em números de pessoas, né? Nós vemos quando Deus escolheu o jovenzinho Davi, que com a funda ele enfrentou e venceu um gigante, Golias. Nós vemos que Deus escolheu o apóstolo Paulo, e a própria palavra lá em Efésios 3:8, Paulo se refere a ele dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios a riqueza de Cristo. Então, quantas vezes você também, que está em casa, não já parou para perguntar: Deus, por que eu? Eu que sou tão pequeno, eu que sou tão incapaz. Por quê? Porque Deus tem uma forma diferente de trabalhar. Deus, ele tem um método próprio, e a forma e o método que Deus usa é totalmente diferente. Aqui nós vemos essa passagem que Deus começa a trabalhar ali agora com o exército de Gideão. Deus achou que havia um exército muito grande ali. Se aquele exército numeroso vencesse, quem estaria ganhando a guerra era apenas a força dos homens. E Deus queria mostrar para aquele povo, nessa passagem, que Deus não precisa da nossa força. Aliás, Deus não precisa do seu estudo, Deus não precisa da sua capacidade para fazer nada. Ele propriamente faz. Nós precisamos nos capacitar cada dia mais. Mas todo o empenho, toda a força vem do próprio Deus. E qual que era aquela posição daquele dia? A Bíblia fala que Gideão e o seu exército estavam acampados junto à fonte de Arode. Essa fonte aqui, ela tem um significado muito especial. Eles estavam com muito medo porque eram superados pelos midianitas. Quando Deus foi tirando o povo, só restou apenas 32.000 para uma multidão que era numerosíssima. Se você olhar o versículo 12, você vai ver isso. Então eles estavam acampados ali naquela fonte. Arode, em hebraico, significa fonte de tremor e aflição. Isso aqui tem um significado tremendo, porque muitas vezes você está acostumado e acampado junto a uma fonte de tremor e aflição. Quantas vezes você já ficou perto de um lugar dizendo: Deus, não vou conseguir, Senhor, não vou vencer. E agora? Essa fonte, Arode,
ela significa justamente isso, tremor e aflição. E quando nós, às vezes, olhamos para a nossa força, nós nos vemos tão sem recursos, tão enfraquecidos, às vezes sentindo que tudo que nós poderíamos fazer já fizemos. Isso é estar acampado junto de uma fonte de aflição. E o inimigo, ele vem de uma forma poderosa, assustadora. Ele vem tentando nos intimidar para nos paralisar. E hoje é dia de você sair de perto desta fonte de aflição, porque Deus tem vitória para você, ainda com os seus recursos estejam limitados. Deus tem bênção para você. Segunda coisa que nós vemos aqui é que o tipo de lugar que Deus trabalha melhor são os lugares que nós estamos mais aflitos. Quantas vezes eu já fui para a presença de Deus e orei dizendo: Senhor, me ajuda porque agora parece que não vou dar conta. E nesses momentos, são os momentos que eu sinto mais ainda o agir de Deus. Isaías, no capítulo 59, verso 19, diz: quando o inimigo vier como inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Se você sentiu que a sua vida virou de pernas para o ar e o inimigo veio com toda a força, pode ter certeza que o Senhor se levantará para te dar a vitória. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é que o arraial de Midian estava acampado perto do outeiro de Moré. Em hebraico, Moré significa chuva antecipada. Gente, isso aqui tem um significado extraordinário, maravilhoso. Vamos entender isso aqui. Quando Elias estava no monte orando, a Bíblia diz que Deus mostrou para ele uma nuvem que era do tamanho da mão de um homem, lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 41 e 45. E ele teve que descer correndo, porque logo começou uma grande chuva no local que não estava programado para chover. Deus estava muito perto de trazer a vitória para aquele povo. Por quê? Porque a chuva antecipada iria cair outra vez. Sempre que eu e você pensamos que não tem mais jeito, que o recurso esgotou, que nós estamos no meio ainda daquele verão total, Deus, ele provoca uma chuva de bênção sobre as nossas vidas. Isso aqui era uma chuva antecipada. Deus, ele ia destruir os midianitas e mais uma vez, Deus iria derramar uma chuva que transformaria aquela derrota como certa em uma grande colheita de vitória. Hoje eu quero terminar minha palavra dizendo para você: Deus está preparando uma chuva antecipada para a sua vida. Deus está preparando algo que vai mudar a tua história. A Bíblia diz que é Ele que estabelece, é Ele que remove, é Ele que muda as estações. Se você está no meio de um grande verão, de um período de muita seca, pode ter certeza, a chuva serôdia do Senhor vai vir sobre a sua vida. A chuva antecipada de Deus vai vir sobre o seu tratamento, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. Talvez você está olhando e fazendo as previsões que os economistas têm feito. Eu gosto de Deus por isso. Quando vem, às vezes, uma previsão, olha, o tempo não vai chover. Deus produz uma chuva do nada para confundir aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Não se dê por vencido. Não dê como certo a sua derrota, mas creia que Deus já preparou o milagre para a sua vida. E eu quero orar por você e determinar chuva antecipada de Deus sobre a sua vida. O recurso que virá, você não sabe de onde, mas virá a bênção para você. E se você está precisando desse momento agora, como Gideão estava precisando, Deus tirou ali aquele numeroso exército para mostrar para Gideão: eu é que te dou a vitória. Deus é que vai te dar a vitória. E vamos preparar para o nosso momento de oração, que nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e ministrar essa vitória no poder do nome de Jesus. Aonde você está agora, vamos preparar para essa oração em nome